INEP, concursos públicos vestibulares, Polícia Civil, Polícia Rodoviário, alienação mental, deficiência mental, doença mental, transtorno. Se não tiver 20 dentes e 2 sisos, reprova em diversos concursos. Dentistas sabem e tiram de quem tem doença mental. Em empresas públicas, concursos, empresas particulares não contratam. Doenças mentais psiquiátricas reprovam em concursos vestibulares, inapto. Remédios, medicamentos psiquiátricos reprovam em concursos e causam obesidade. Obesidade acima de 30 ICM reprova em concursos. Dentre as doenças que podem reprovar candidatos em concursos públicos, podemos destacar as seguintes: agenésia de qualquer órgão funcional ou disfunção orgânica, amputação que leva à limitação funcional, hérnia da parede abdominal com protusão do saco herniário, obesidade mórbida, doença metabólica, sorologia positiva para a doença de Chagas, distúrbio da função ventilatória pulmonar de qualquer natureza, asma, enfisema pulmonar, etc., pneumotórax. Continuando a lista de doenças que podem reprovar candidatos em concursos públicos: sífilis secundária latente ou terciária, doença linfoproliferativa maligna, leucemia, linfoma, doença infecciosa óssea e articular, alteração óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores, escoliose estrutural superior a 10, tumor ósseo muscular, doença vascular do cérebro e medula espinhal, hanseníase, psiquiátricos. Todas as patologias psiquiátricas são consideradas incapacitantes. Bradesco, Sabesp, empresas públicas, faculdades públicas, USP Federal, INSS, empresas particulares, faculdades particulares, bancos, multinacionais, Forbes, TV, rádio, jornais. Quem pode dizer que tenha cumprido as leis? O que fizeram foi só utilizar o poder para esconderem que pessoas com doenças mentais, transtornos, deficiências mentais e que fazem uso de psicotrópicos por problemas psiquiátricos não são admitidos e, quando descobertos, recebem demissões e exonerações. As provas. Não podem apresentar listas, nomes, números de pessoas que tenham sido admitidos desde 1990. Só internações e demissões. Vão utilizar as leis e alegarem que prescreveu? Sindicatos envolvidos. E as greves? Política. Exclusão. Usam até de má fé. Ciências. Impedimento de estudar. Exclusão. Não te dão atenção. Exclusão social. Exclusão trabalhista. Exclusão civil. Exclusão processual. Exclusão estudantil. Exclusão financeira. Exclusão familiar. INSS, Legislativo, Executivo, Judiciário e INEP. Se quiser vacatar latinhas ou praticar putarias orgias, se venda e desista. Religião, exclusão, sem atenção, conspirações, conluios. Doenças mentais, deformidade mental, transtorno, deficiência mental, reprovação em concursos vestibulares. Vestibulares também são regidos pelas leis de concurso público. Comum para evitar burocracias e não gerarem documentação. Para não perderem tempo, consulte os sistemas do INSS, reprove quem tenha diagnósticos psiquiátricos, baixe uma nota de redação de modo que a pessoa nem sequer avança para a fase de psicotestes ou entrevistas ou avaliação médica. Isso ocorre em concursos públicos, vestibulares, empresas particulares, universidades particulares fazem o mesmo. 1990. A Lei de Alienação Mental. Sempre utilizada contra o portador de diagnósticos psiquiátricos, sejam doenças mentais, transtornos e deficiências mentais. Os interesses particulares sobrepuseram aos interesses públicos. Judiciário não é ciência exata, e há diferença entre a teoria jurídica e a prática judicial, e o que ocorre no dia a dia. As leis não geram convívio nem facilitam, pelo contrário, só causam mais tormentos e exclusões. INSS, Judiciário, empresas públicas e particulares. Após a década de 90, não só o Judiciário passou por automação e informatização, o INSS também automatizou e informatizou. Com isso, as empresas particulares passaram a ter acesso aos sistemas, e o que levava 45 e até 90 dias ou mais para pesquisar em sistemas passou a ser pesquisado em questões de minutos. INSS possuía sistemas dos tempos da Ethernet e intranet. A automação e informatização gerou máscaras. INSS não se vê obrigado a informar as máscaras do sistema. Mesmo judicialmente não informam todos os dados de sistemas. Omitem dados e datas, número de exames, laudos e quantas vezes foi atribuído inapto e os motivos pelos quais negaram benefícios de aposentadorias. Não informam e omitem e manipulam diagnósticos. Empresas particulares. Com acesso aos sistemas do INSS, não contratam pessoas com doença pré-existentes, inapto nos sistemas do INSS caso conste em qualquer período, doenças mentais, deficiências mentais, transtornos, doenças e diagnósticos psiquiátricos, psicotrópicos, remédios psiquiátricos, é motivo de não contratação e exclusão. Alienação mental, a mesma lei utilizada em concursos públicos, é utilizada por empresas particulares que não dão feedback dos motivos da não contratação. Alegações sobre a periculosidade de portadores de doenças mentais, transtornos e deficiências mentais. Não há contratação de pessoas com diagnósticos psiquiátricos. Empresas públicas não disponibilizam vagas através de concurso público, contratação e terceirização, nem em caráter emergencial ou esporádico.
Demitem e exoneram sem justa causa. Empresas particulares não contratam. Escolas públicas e particulares omitem vagas. Sabe-se dos abusos praticados, acusações injustas. Supremo Tribunal Federal. Juízes, júri, carrascos, carrascas. Pessoas em cargos públicos, até mesmo contratados para funções públicas, nomeadas para cargos de confiança nas bancas examinadoras em concursos públicos, tomaram decisões anômalas, contrárias, arbitrárias, prejudiciais, e tudo em nome do Estado, mesmo contra as leis, Constituição Federal, etc. Escolas públicas e particulares não admitiam pessoas com doenças mentais, transtornos, deficiências mentais, diagnósticos psiquiátricos. Antes da automação, quem informava sobre os diagnósticos psiquiátricos eram pessoas que conheciam fatos e detalhes de modo a interferir na vida da pessoa, destruindo a qualidade de vida e direitos. Omissão de vagas em escolas públicas e particulares por segurança, alegavam. Escolas particulares e a cobrança indevida de mensalidades. Concursos e vestibulares. Vagas vendidas, diplomas e certificados falsos, diplomas falsos de graduação, diplomas com carteirinha da OAB, CRM, CREA, CAL, conspiram e prejudicam desde há muito. As denúncias muitas vezes para despistarem. Centenas, milhares, milhões de falsos profissionais. Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, Segurança, Vigia. Limite de idade. Tem de ter 20 dentes e 2 sisos. Obesidade 30 ICM reprova. Remédios causam obesidade. Internação é motivo de reprovação. Doença pré-existente reprova. Pessoas com diagnósticos psiquiátricos são excluídos e não recebem informação dos motivos da reprovação. Impedem posse e porte de armas a portadores de diagnósticos psiquiátricos. Nações desenvolvidas permitem posse e porte de armas, mesmo que se tenha diagnósticos psiquiátricos, com base em leis e direitos internacionais. Pedofilia F650, CID-10. Usam os termos para perseguir e expulsar de conselhos tutelares, sindicatos, grêmios estudantis, perseguição política. Querem transformar a doença em crime para acobertar a falsidade ideológica e politicagem de crimes já praticados, retroação em benefício de réus. Favelas, periferias, pretensas vítimas acusam falsamente para esconderem quem de fato cometeu os crimes, estupros, violências, abusos. Mulheres usam como forma de opressão e divórcios. Matarem testemunhas, queima de arquivos. Motoristas particulares, empresas de turismo, ônibus, aviação, taxistas, caminhoneiros, caminhoneiras. Há impedimentos de longa data, até mesmo para obtenção de CNH, brevet. Muitas cidades impediam por interesses e critérios particulares sobrepondo aos interesses públicos e mesmo destruindo direitos jurídicos e humanos. Exclusão trabalhista generalizada. Empresas não contratam pessoas com diagnósticos psiquiátricos. Militares. Serviço militar. Pessoas com diagnósticos psiquiátricos não podem servir. Antigamente, a pessoa que possuía diagnóstico psiquiátrico apresentava-se e podia engajar, desde que não houvesse informação mútua. Após o engajamento, períodos de treinamento, desenvolvimento, estudos, poderia ser descoberto o diagnóstico, através dos sistemas do INSS, empresa ou pessoas que conhecessem os detalhes e informassem. Humilhação no desligamento e quase linchamento. Absurdos e abusos de comandos e atividades perigosas. As greves escolares de 1987 a 1990. Aumento abusivo das mensalidades em escolas particulares. Fito Osasco, São Paulo. Fundação Bradesco, escolas públicas. Sem aula, sem vaga. Não eram as greves ou só o aumento das mensalidades. Secretaria da Educação não resolveram e não informaram os motivos. 1991, escola fez o corte abrupto da vaga. 1992, escola disponibilizou transferência sem documentos, impedindo de fato que se pudesse continuar a estudar ou ir para outra escola. Supletivo. Estudar por conta e prestar os exames do governo, Tereza Martano. Ficou faltando 2 matérias para obter o certificado de diploma. Não explicaram o motivo de terem anulado questões corretas no ano de 1990. Suspenderam os exames durante 5 anos. 1993. Reclamaram à Secretaria de Educação que deram as famigeradas respostas. Não há vagas. Mais de 400 escolas e não haviam vagas. Secretaria da Educação do Estado. Não há vagas. Uma diretora de escola presente disse que fosse até a escola onde ela trabalhava, pois lá havia vaga. Depois explicou. Doença mental, diagnóstico de problemas psiquiátricos, sem motivos ou histórico de violência para omitir vagas. Doping, crime organizado, crime internacional. Atacam escolas, doces, sucos, batidas não alcoólicas, merendas. Sabotam com álcool cereal, arsênico e drogas. Buscam viciar. Narguile, fumo corrompido contém drogas. Buscam destruir carreira estudantil, carreira atlética. Cerco infernal, ataques generalizados. Roubam e assaltam para oprimir. Efeitos colaterais ocorrem em quem utiliza psicotrópicos, remédios psiquiátricos. Brincadeiras macabras.
Pegadinhas malditas, bullying, um nome importado, estrangeirismo para explicar velhas coisas. Desfiguram e enchem de cicatrizes e ferimentos, atacam dentes, ossos, nariz. Roubam e satirizam, cercam comércios e família, visam os pertences. Ter de mudar de escola diversas vezes por ter materiais e álbuns roubados e ainda violências e agressões. Também antes e durante a educação física e fora da escola, para sentir na pele. Diagnósticos psiquiátricos não tinham vagas em escolas públicas ou particulares. CDF, cabeça de ferro, e I my brain. Para testar, atacam dando tapas na nuca de modo a ferir o cerebelo, memória. Com paus e porretes acertam a nuca e as pernas. CDF é aleijado da cabeça aos pés. CDF só serve para saco de pancadas, pagar o lanche, ser roubado, copiado, plagiado. Se discordar, só por Deus. Retardado, doente mental, todo fodido, mal pago, lascado, ferrado, fedido, com os dentes ferrados, ferido, cheio de cicatrizes, excluído das escolas de atletismo, sem cargo, sem salário, sem renda, sem pertença, sem direitos. Bem feito é castigo, você merece. Sua religião de merda não quer cultuar o filho de Zeus e os de Jins. Ouvir frases muitas vezes a cada minuto e por dia. Cerco infernal. Se quiser, case com retardada, mas antes tem de ir para as putarias e orgias das religiões políticas e ciências. Casamento. Há leis, mas distorcem. Doenças mentais, transtornos, deficiências mentais, mudanças na lei. Quando dizem sobre algum direito é para lhe tirarem algo ou prejudicarem. Queriam obrigar a casar, miscigenar com raça maldita, com algo pior do que quenga, baranga, biscate, prostituta, dessas vagabundas que somente pecam, exploram, tipo viciado em ebriedades e toxicomania, carnivorismo, do grupo das famosas religiosas tão loucas quanto ocas e vazias, as escolhas entre nazistas e as entregues aos djins ou servas do cão, feias, horrorosas, contrárias à perfeição moral. Deus me livre. Maria, esposa de Zeus demônio, Maria, esposa de Hades demônio, Maria, esposa de Triton demônio, Sã Maria, capital de Roma antiga. Novo Testamento não tem 1000 anos e cultuam Iezeus, filho de Zeus demônio, Xipto, Xiripto, Xiríspito, Críspito, o filho de Hades demônio, Tristo, Trito, filho do demônio Triton, Triston, retardado é o demônio antiga serpente. Loucos e loucas, ignorantes, vilões e vilãs escreveram o Novo Testamento, teomania, para se oporem ao deus Yahvé. Papai Noel, religião de faz de conta, é farsa e fraude, uma fábula, homem do saco que não dá nada, só rouba e tira, gerações que estupram, mentem e pecam, usam. Papai Noel é religião de papais e mamães que defendem mentiras, pecados, crimes, é ateomania e insanidade. Forma de roubarem, praticarem brincadeiras macabras, colheitas malditas, bullying, roubarem as coisas dos outros e outras. Religiões, fábulas, fantasias, faz de contas, imagens, fotografias, nomes, frases, enteomanias no lugar de alarmes e chaves e cadeados e senhas, travas e até seguros. Teomania é a loucura de criaturas se cultuar como divindade, ser cultuada e cultuada por outros e outras, e até na frente de espelhos em feitiços de partes. Usam cuecas de lycra, calcinhas sutiãs de lycra, cinicamente com tais marcas. Usam como escudos de faz de conta contra violência, estupro, males, sem nunca de fato terem ou receberem proteção, imposição. Omitem doenças. Querem sumir com documentos, papéis, provas. As leis jurídicas internacionais não têm valor ou vigor, principalmente datas e prazos. Além de diagnósticos e efeitos colaterais, a ginecomastia que reverteu para a testosterona. Por diversas vezes a tireoide parou e voltou tempos depois. Além de F20, CID-10, paranoide crônica, hebefrênica, ainda percentuais de autismo e outros problemas, mas sou imputável. Anos se passam e a sociedade, empresas, governos se tornam piores do que quem não quer ouvir, ver, falar, presos à ilusão de tecnologias, não sabem questões de tempo. Limitam pessoas com diagnósticos psiquiátricos e visam destruir direitos e rendas e impedir de tudo, até de investir e ajudar. Holocausto brasileiro. Não narra todos os fatos de milhares de hospícios e manicômios, os campos de concentração. Com tantos terrenos só multam um, conspiram e cercam, intentam. Álcool e toxicomanias. Álcool e toxicomanias não são remédios ou vacinas e não servem para tratar doenças de nenhum tipo, conforme informado por diversas nações desenvolvidas, europeias e OMS. Ingestão de álcool e toxicomanias não curam e não salvam e não tratam. Destroem a saúde física e mental e prejudicam o imunológico. Álcool e toxicomanias só pioram e agravam doenças infecto-contagiosas, DSTs, ISTs, oncologias, doenças de modo generalizado, etc. Sabão e sabonetes e água é a prioridade na higienização, em especial durante epidemias, endemias e pandemias. Há diversos produtos de higiene pessoal e limpeza sem álcool. Distanciamento social, álcool gel, último recurso.
Pirâmides feitas pelos hebreus. Hebreus, autores da maioria das ciências e tecnologias, inventos e invenções da humanidade, atribuem como sendo revelações do Deus Yahvé. As raças africanas não existiam nos tempos das pirâmides e também não tiveram participação no desenvolvimento de ciências e tecnologias da humanidade. Gregos e romanos só plagiaram as bibliotecas e obras dos hebreus. Deus Yahvé julgou Adão e Eva e depois julgou o demônio, a antiga serpente, a mais maldita das criaturas, motivo de zombarias e escárnios. Demônio, antiga serpente Essurum, duas cabeças, corpo único, empalada para sempre na lâmina da espada tal, condenada eternamente ao fogo da morte eterno Sheol. Espada tal aponta o cabo na direção em que Deus governa para sempre. Agradeço a quem assistiu, por favor dê o like e se inscreva no canal.